O livro de Jonas começa com uma ordem do Senhor ao profeta. E Jonas indo pregar para o povo de Nínive, porque pela sua maldade do povo incomodou Deus lá nos céus. Mas Jonas relutou ir lá para Nínive, porque sabia que o povo ia se arrepender de uma forma ou outra, o povo ia entender a situação que eles estavam perante Deus. Mas Jonas desobedeceu a Deus, levantou para fugir para Tarsis, longe da presença de Deus, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Entrou no navio e desceu. O amor de Deus exigia uma disciplina a Jonas, iniciando uma tempestade divina na embarcação, onde Jonas estava. Em meio à fúria da tempestade, os marinheiros clamaram aos seus deuses. No meio de toda a comoção, Jonas dormia lá no porão. E então o capitão do navio acordou Jonas, para que também clamasse o seu Deus. E assim lançou sorte, viu que a culpa de toda a tempestade caiu sobre Jonas, pela sua desobediência a Deus. Então, como a culpa era de Jonas, não tinha outro jeito de acalmar a tempestade, não jogando Jonas ao mar, para que Deus aliviasse aquela tempestade. Mas Deus, pela sua misericórdia, permitiu que um grande peixe engolisse Jonas, onde esteve no ventre 3 dias e 3 noites. Tem uma referência em Mateus capítulo 12 que diz que Jesus Cristo esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha só, por desobediência do homem, vemos o que acontece com Jonas. Ele foi declinando até o porão do navio, e a desobediência leva o navio. Ele foi descendo de cidade em cidade até chegar no porão do navio. Ele só foi declinando. Então Jonas orou a Deus: Tu fizeste subir a minha vida da decomposição. Ó Senhor meu Deus, quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. E o Senhor falou, o peixe deu uma ordem ao peixe. Então o peixe vomitou Jonas lá na praia. Então Deus deu uma segunda ordem para Jonas. Vai lá em Nínive, aquela grande cidade, prega contra ela. Então Jonas se levantou, foi a Nínive, entrando na cidade clamava, dizendo: 40 dias Nínive será derrubada. Então as pessoas creram em Deus e vestiram de pano de saco, que era uma forma de luto e sofrimento daquela época. E desde o maior até o menor, inclusive o rei, tirou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, sentou em cinzas. Pelo decreto do rei, nem homens nem animais comeram coisa alguma e nem beberam. E clamaram poderosamente a Deus e converteram-se, cada um do seu mal. Deus viu as suas obras como se desviaram do mal. Mas Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado aquele povo. Mas Jonas, com sua atitude rancorosa, voltou a reclamar, não compreendendo o perdão de Deus àquele povo. Pediu a morte, ao ver a obra de Deus entre os ninivitas. Então Jonas saiu da cidade, sentou no lado leste e fez uma tenda, até ver o que ia acontecer com aquele povo. Ele ainda estava entendendo que Deus iria destruir aquela cidade. Mas Deus acrescentou uma planta para que cobrisse Jonas do sol para o conforto dele. No entanto, aquela planta, Deus permitiu que ela fosse destruída por um inseto. E Deus, enviando o vento oriental e muito quente para secar o ar, aumentou o calor e intensificou o sofrimento de Jonas pela sua frieza de coração. Pela segunda vez, Jonas pede a morte, mas Deus pergunta a Jonas: Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Tu tiveste
pena da planta, na qual não trabalhaste, nem a fez crescer, que nasceu em uma noite pereceu? E eu não deveria poupar Nínive pela grande cidade que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Então assim finaliza o livro de Jonas. Mas o que nós entendemos, né, desse contexto, dessa desobediência de Jonas? Então o que tiramos desse texto? Que por mais que Jonas era profeta, ainda não compreendia o amor de Deus. Tem um livro de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna.